felizes com Jesus? Amém. Sim, Pai Celestial, obrigado por este privilégio que temos de estarmos diante da Tua presença. O único que é digno de todo louvor, toda adoração, toda majestade. Pai, nós nos prostramos ante a Tua presença. Assim como acabamos de falar, de declarar, nós coramos a Ti, ó Rei Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Nos prostramos diante do Senhor por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor fez e o Senhor faz e o Senhor sempre fará. Obrigado, Senhor, porque podemos nos render à Tua presença, sabendo que o Senhor cuida de nós. Podemos nos entregar, nos mergulhar profundamente, sabendo que no Senhor podemos confiar. Pai, muito obrigado, porque o Senhor tem derramado do Seu amor sobre as nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua presença em nosso meio. Espírito Santo, nós dependemos de Ti, nós precisamos de Ti. Não só hoje, não só nesse momento, mas toda semana, todos os dias, durante toda a nossa vida. Espírito Santo, o Senhor tem toda a liberdade para agir, para falar, para fazer do Seu jeito. Porque da forma como o Senhor faz é a melhor forma. Obrigado, Espírito Santo, obrigado. Ajuda-nos a compreender a dimensão, a profundidade, a largura da palavra do Senhor. Vem falar conosco, vem revelar aos nossos corações o desejo do nosso Pai. É isso que nós pedimos e nos abrimos para o mover do Senhor, para que o Senhor fale conosco. Sim, Senhor, ser exaltado, ser exaltado. Adoramos a Ti, adoramos a Ti. Pai, muito obrigado. Somos gratos ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Antes de você sentar, abrace e cumprimente umas 5, 6 pessoas. Declare a paz do Senhor, declare o amor do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Deus trouxe cada um aqui com um propósito muito especial. Ele vai falar conosco nessa manhã. E nessa manhã eu quero conversar sobre um assunto que eu entendo muito importante para nós como igreja, como cristãos. É entendermos um pouco mais acerca do nosso coração. Entendermos um pouco mais daquilo que está no nosso coração. Aliás, cadê aquele fundo que tem vários corações aqui? Eu acho muito legal essa logo, né? É um coração bem alegre, né? E é importante que o nosso coração seja alegre. E eu vejo que demonstra muito aquilo que somos e devemos ser como igreja. E a mensagem que eu quero trazer nessa manhã tem como título: Como está o seu coração? Como está o seu coração? Você já pensou sobre isso? Como que está o meu coração? Amados, o nosso coração é algo tão importante, tão vital para as nossas vidas, tão vital. E nós temos que cuidar, temos que aprender a cuidar do nosso coração. E o texto que eu quero ler é o texto de Provérbios. Provérbios 4, 23. Diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarda o seu coração, porque depende toda a sua vida. Tudo o que acontecer, tudo o que ocorrer com você, depende do teu coração. A forma de você encarar as situações, a forma de você viver cada momento. Tivemos um testemunho tremendo, né? E a Sônia falando: amado, se você tem uma adversidade, suba nela, porque ela vai ser o trampolim, aquilo que vai te levar para cima, vai fazer você superar. Há uma outra tradução sobre esse texto que diz que dali, do nosso coração, procedem as fontes da vida. As fontes da vida. Esse é o conselho de uma pessoa que busca a sabedoria. Aquele que busca a sabedoria, o conselho que ele dá é o seguinte: cuida do teu coração, acima de tudo que você tem que fazer. Acima de preocupações, de ocupações, de problemas, cuida do teu coração. É importante cuidar do coração, não deixe que entre nada, porque se você permitir que algo entre no seu coração, isso pode contaminar,
Isso pode abater você, pode fazer você desistir. E esse texto diz assim: cuida, guarde o seu coração. Nós guardamos o coração porque a nossa vida depende disso. Quando nós preocupamos, quando nós olhamos para o nosso coração, nós vamos ver aquilo que estamos vivendo, cada fase, cada estágio da nossa vida. E existem fases, se você colocar, existem as lutas, existem as dificuldades, mas você vai superando uma a uma. E eu vejo que, assim como o nosso coração físico, nós temos que ter cuidados. Temos que cuidar do nosso coração também na parte física, com alimentação, com exercícios, tantas outras coisas nós temos que fazer para cuidar. Mas isso na parte física. Mas nós podemos cuidar do nosso coração na parte emocional também. Porque muitas vezes alguns bloqueios vêm, algumas situações ocorrem e nos fechamos. O nosso coração se fecha para tantas coisas. Isso na parte emocional. Muitas vezes para evitar angústias, sofrimentos, e tantas vezes é necessário até um remédio para ajudar nessa parte emocional. Tão abalada ela fica. Mas o que nós queremos falar hoje aqui é sobre o coração espiritual. O coração espiritual que muitas vezes deixamos de lado. A Bíblia, muitas vezes ela se refere ao coração como mente também, a mente do homem, falando da mente como se fosse o coração. Há um texto da palavra de Deus que está no livro de Marcos capítulo 2, que fala sobre um homem que era paralítico e ele foi colocado por cima pelo telhado para que Jesus pudesse tocá-lo, para que Jesus pudesse curá-lo. E o texto ali fala o seguinte, Jesus ele diz assim: os teus pecados estão perdoados. Os teus pecados estão perdoados. E todos que estavam ali, eles se assustam com essa frase de Jesus. E diz ali, Jesus percebeu logo que seu espírito, que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas no seu coração? Jesus só diz assim: estão perdoados os seus pecados. E declarou ele curado ali, ele já foi imediatamente curado. E diz assim: por que você permite que isso fique remoendo? E você sabe que remoer é ficar mastigando, ficar com aquilo muito tempo, e aquilo vai torturando e não acaba nunca, não acaba nunca. Assim, por que vocês estão remoendo essas coisas? Não é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os seus pecados? E Jesus, ele na simplicidade, ele nos dá esse ensinamento e diz assim: estão perdoados os seus pecados. E é isso que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Estão perdoados os nossos pecados, não importa quantos, não importa quais. Mas muitas vezes a gente fica remoendo. A gente fica remoendo, passando de novo e vivendo de novo aquele problema, aquela situação, e não supera aquilo que tem que ser superado. Com o coração nós acreditamos. Em Romanos 10:10 diz que com o nosso coração nós cremos, com o nosso coração nós cremos, e com a boca nós confessamos para salvação. Nós liberamos a salvação pela nossa boca, mas é no coração que entra primeiro, para que eu possa crer. Então temos que cuidar dos nossos corações, temos que manter o nosso coração puro. O nosso coração tem que ser puro. Marcos 7:21 diz assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Ou seja, muitas coisas estão dentro de nós, e se nós não cuidarmos disso, se nós não mudarmos, e essa mudança não é só nós que fazemos, não depende de nós, depende de deixarmos Jesus entrar na nossa vida e mostrar como que é para ser feito. O nosso exemplo é Jesus, não existe um outro modelo. Não existe nenhum outro modelo. Qualquer outro modelo que você colocar, você tem um risco de se decepcionar. Mas Jesus não. Ele nunca vai causar uma decepção nas nossas vidas. A gente pode conviver muitos anos com uma pessoa, muitos anos, e não conhecer essa pessoa. E não conhecer. Depois de tantos anos, eu falo assim: mas eu nunca esperei isso. Eu achei que isso nunca pudesse acontecer. E por que isso acontece?
Por que que muitas vezes a gente convivendo tanto tempo com uma pessoa ainda tem uma decepção? Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O nosso coração muitas vezes leva a engano. E nós não entendemos. Uma das coisas mais difíceis que existe é conhecer o coração do homem. E da mulher também. Talvez o da mulher seja mais difícil ainda, né? Mas é difícil de conhecer. É difícil. Mas quando nós temos uma ligação no Espírito, é diferente, amados. É diferente. E a gente tem que conhecer o coração e expressar o que está no nosso coração. Não somente como aqueles emotions, né, que você põe lá no WhatsApp, no Facebook. Ah, eu estou feliz, daí eu estou triste, eu estou isso, eu estou aquilo. E parece que ali é mais fácil você expressar o que está dentro de você. Mas talvez nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, não seja tão fácil assim. Aparentemente está com uma posição, com uma cara, mas as atitudes são outras. O que está por trás é diferente. E quando nós conhecemos o coração, nós conhecemos a pessoa. Quanto mais você entra no coração daquela pessoa, mais você vai conhecer, saber quem ela é, saber de todas as coisas. E eu vejo que é isso que nós devemos permitir que Deus sonde o nosso coração. Dizer assim, Deus, sonda o meu coração, olha aqui, olha para dentro de mim. Aliás, era isso que o salmista falava para Deus. Dizia assim, Deus, sonda e vê se tem alguma coisa errada aqui. Vê se tem algo que não pode estar aqui dentro, que eu quero tirar logo. Eu não quero permanecer com isso no meu coração. Eu não quero que isso permaneça mais tempo. No livro de Jeremias 17 diz assim, eu sou o Senhor que sonda o coração, examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Mas Deus, Ele sonda o nosso coração, Deus conhece o coração. E Deus quer agir no nosso coração de uma forma muito forte. Quando Deus, Ele está sondando os nossos corações, Ele vai revelar para nós tudo que precisa ser revelado. Jesus, Ele vem e Ele mostra para nós como é o coração dEle. Jesus era um cara aberto, transparente. E ele estava conversando com os discípulos. Ele dizia assim, o meu coração, ele dizendo assim, tirem todo o peso, todo o jugo sobre vocês. Afastem essas coisas, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus está dizendo assim, você quer me conhecer? Eu já vou mostrar para você quem eu sou. Eu sou manso, meu coração é manso, então se o meu coração é manso, eu sou manso e humilde de coração. Jesus, Ele transparece, Ele mostra, Ele revela quem Ele é. E tem muita gente querendo ser igual a Jesus, tendo um coração agressivo e arrogante. Como que eu posso parecer com Jesus se o meu coração é agressivo e arrogante, sendo que Ele é manso e humilde? Amados, o nosso coração tem que ser igual ao coração de Jesus. As pessoas têm que olhar e falar assim, eu consigo ver o teu coração. Eu consigo sentir o teu coração. E teu coração é manso e humilde. Eu vejo que você caminha assim. Amados, quanto mais nós estivermos próximos disso, mais nós vamos estar sendo parecidos com Jesus. E devemos permitir que Jesus revele, mostre essas coisas para nós. Nós aprendemos muito a guardar nossos bens. Guardamos nossos bens. Guardamos nossas coisas, roupas. Eu tenho minhas roupas, eu vou guardar minha roupa, eu vou cuidar. A gente aprende a cuidar de tantas coisas. Mas o coração, muitas vezes a gente não guarda. Muitas vezes a gente não guarda o nosso coração. Por isso a pergunta que fica, como está? Como está o seu coração? Mas se você vai ver uma operação policial, eles colocam os coletes à prova de bala. Aquele é o verdadeiro colete salva-vidas, né? Porque se vier alguma bala, vai proteger essa área aqui que é fundamental. Está protegendo o coração, está guardando o coração. Livro de Lucas diz assim, Lucas 6:45. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro, que está onde? Em seu coração. Onde que está o bom tesouro? No coração, é ali que tem o bom tesouro. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que o coração está cheio. Amados, é ali do nosso coração, dali que procede em todas as fontes, a fonte da vida.
Então, eu tenho que guardar, porque dali pode proceder coisa boa ou coisa ruim. Pode proceder de tudo. Se eu permitir, meu coração fica tão ruim que eu vou agir com maldade, eu vou querer vingança, eu vou querer tantas coisas. Mas se o meu coração é bom, diz que ali tem um bom tesouro, ali tem algo precioso que deve ser cuidado. O coração é o centro do nosso ser, é o centro dele. Ali que nós guardamos a palavra. O salmista diz assim: guardei a tua palavra onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Se eu guardo a palavra no meu coração, eu não vou pecar. O pecado não vai me atingir, não vai me abalar. Amados, e a Bíblia diz que o nosso coração tem algumas características. Uma das características é que o nosso coração tem que ser alegre. Um coração alegre. A Bíblia diz assim: o coração alegre aformoseia o rosto. Olhe para a pessoa que está do seu lado. Veja que rosto formoso que tem do seu lado. Amados, quando nós temos o coração alegre, o nosso rosto fica mais bonito. Não precisa creme, não precisa plástica, não precisa de nada. Aquilo que está lá dentro do nosso coração muda a expressão, muda o jeito. E nós precisamos ter esse coração alegre, um coração para ter um rosto formoso, né? Nós podemos viver assim. E a Bíblia diz que nós devemos ter essa alegria, ela vem lá de dentro, vem lá do nosso coração. Quando o homem se afastou da presença de Deus, adoeceu o coração dele. Quando Adão se afasta de Deus, aquilo adoeceu. Por quê? Porque ele conheceu o bem e o mal. Ele teve o conhecimento disso e se afastou da presença de Deus. Ele se afastou da presença de Deus, isso trouxe doença, isso tirou do relacionamento com Deus. Nós precisamos ter uma mudança e podemos ter uma mudança no nosso coração. Eu lembro que quando começaram os primeiros transplantes de coração, eu era pequeno, devia ter sei lá quantos anos, 7 anos, por aí, 8 anos, e tiveram os primeiros transplantes, primeiro transplante no mundo, depois em seguida teve um no Brasil, o Dr. Zerbini, se eu não me engano, foi o médico do brasileiro que fez o primeiro transplante, e eles fizeram os transplantes e as pessoas conseguiam ter uma sobrevida ali de alguns dias, uma semana, 2 semanas. E eu falava assim, meu Deus, como que pode, né, mexer, tirar um coração, botar um outro coração? Para mim era muito difícil entender aquilo como criança. E não ter duração nenhuma, porque havia rejeição, porque não aceitava aquilo novo que estava entrando. E o grande segredo para se aceitar um coração novo foram os remédios que foram produzidos para tirar a rejeição desse novo coração. E eu vejo que isso também é no nosso coração espiritual. Quando nós queremos mudar aquilo que está, muitas vezes há uma rejeição, não aceitamos o que está sendo colocado como novo, não compreendemos o alcance das coisas, das mudanças que vêm por ali. E Deus, Ele quer fazer isso, Ele quer mudar o nosso coração. O livro de Ezequiel fala sobre esse transplante. Na verdade, a Bíblia fala sobre tudo, né? Antes do homem fazer o primeiro, a Bíblia já falava sobre essa mudança de um coração. Ezequiel 36, 26 diz assim: darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne, um coração macio, um coração diferente. Tira aquele coração de pedra. E nós devemos dar essa chance ao nosso coração, porque muitas vezes o nosso coração se endurece. Existe uma característica que pode, inclusive física, que endurece o coração. Algumas pessoas que já tiveram infarto sabem que alguma parte do coração endurece. E aquilo traz dificuldades para fazer tantas coisas. Tem limitações, inclusive físicas, porque o coração endureceu. Só que o nosso coração espiritual também pode endurecer. Nós podemos endurecer o nosso coração espiritual, isso também traz consequências. Não é bom que o nosso coração endureça. Jesus, ele estava falando com os discípulos e sendo questionado acerca do divórcio. Você assim, e aí, pode ou não pode? Como é que funciona isso? Pode divorciar mesmo? É assim que é para fazer? E Jesus, sabendo que eles queriam colocado à prova, ele diz assim, foi por causa da dureza do coração que Moisés permitiu. Moisés era o homem da lei, era quem decidia as coisas na lei. Ele diz assim,
foi só por causa da dureza do coração de vocês que Moisés permitiu isso. Não era para ser assim. Não era o plano de Deus, não era o plano original de Deus. Não era para que isso acontecesse. Mas a gente vê cada vez mais divórcios acontecendo. Não só no mundo, e o que me estranha mais é quando isso acontece na igreja. Pessoas que vêm mencionando a palavra divórcio. Não quero mais, eu vou divorciar. Cansei. Mas não é para falar isso. Não é o plano de Deus. Isso faz parte de um coração duro. Quando eu estou falando isso, eu estou falando de um coração duro, eu não vou aceitar. E quando Jesus está falando da parábola dos solos, ele diz assim, existe um solo que endureceu. E nós não somos feitos de terra, do barro. Foi disso que Deus nos fez, do barro. Ele diz assim, vocês são o pó e ao pó vocês vão voltar. Nós somos feitos do barro. E a terra, quando ela é pisada, e diz que os homens pisavam sobre a terra, ia endurecendo. E a semente não podia entrar. A semente é a palavra de Deus. Porque muitas vezes não aceitamos a palavra de Deus. Quando fala assim, olha, a palavra de Deus diz assim, não, eu não aceito isso. Eu tenho minhas divergências, eu tenho meus pensamentos. Porque você não está deixando a palavra entrar no teu coração, o coração endureceu. E nós temos que manter esse solo, ele é um solo fértil, revolvido, para que a semente possa entrar. Então, quando Jesus ele está falando nessas passagens, ele está mostrando a importância de termos um coração, não um coração duro, mas um coração maleável, um coração que recebe a palavra de Deus. Deus ele não fez o casal para se separar, ele não criou o divórcio, ele não estabeleceu isso como meta. O plano de Deus é diferente. Aliás, Deus instituiu a fidelidade conjugal como um princípio de vida, o princípio de aliança. Eu fiz muitos casamentos e cada vez que eu falava, principalmente por não estar falando não necessariamente no meio cristão, eu falava a diferença entre aliança e contrato. Porque muitas vezes eu estava fazendo ali, para as pessoas que eu estava fazendo, aquele casamento era só um contrato. Só que um contrato ele pode ser rescindido, ele pode ser interrompido. Uma aliança não, uma aliança é para sempre. E nós temos que tomar cuidado com alguns sinais que começam a surgir, mostrando que o nosso coração está endurecendo. Eu tenho que perceber quando o meu coração se endurece. E falando em divórcio, eu nunca vi ninguém ganhar com um divórcio. Todas as pessoas perdem. E é só você ver uma conta de divisão. Pelo que eu me lembro lá da conta de divisão, tinha o dividendo, o divisor, o quociente e o resto, não era isso? Vocês lembram também disso? Não? Mais ou menos. Mas tinha o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Às vezes ainda sobrava um pouquinho ali. Mas o quociente nunca era maior que o dividendo. Nunca vai ser. Não tem como. Por quê? Porque vai dividir, vai separar. Então sempre vai perder. E muitas vezes a gente permite que o nosso coração se endureça. Por isso, quando vem os sinais de endurecimento do coração, eu tenho que ficar atento e dizer assim, não, eu não vou permitir que o meu coração fique assim. Eu não vou deixar que o meu coração se endureça diante de situação nenhuma. Situação nenhuma pode permitir que isso aconteça. A palavra de Deus em Mateus diz assim, porque o inimigo ele sempre vem querer roubar os tesouros, aquilo que nós temos, quer levar a semente. Em Mateus 6,19 diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Amados, o coração é algo precioso e nós temos que aprender a cuidar como um tesouro, como algo que a gente valoriza. Se muitas vezes a gente valoriza tantas coisas, se eu colocar esse tesouro que está dentro do meu coração, eu vou cuidar diferente. Eu vou cuidar de uma nova forma. Eu não vou deixar entrar a raiva, eu não vou deixar entrar o rancor. São coisas que endurecem o nosso coração. Endurece. Hebreus 3, versículo 7 diz assim, assim como diz o Espírito Santo dizendo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Se você ouviu a voz do Espírito Santo, não permita que seu coração se endureça. Como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. Mais adiante, no versículo 12, diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Quando nós ouvimos a voz do Espírito Santo, nosso coração não se endurece. E diz assim: por isso, irmãos, todos os dias, e vocês juntos, por isso é importante de estarmos em igreja, reunirmos em igreja. A Sônia estava falando também sobre o testemunho do grupo de comunhão. É tão bom, a gente está orando junto, um orando pelo outro. Mas por que isso? Porque nosso coração é tratado ali. Porque as dúvidas são tiradas, tudo aquilo que vem para trazer um endurecimento, um enrijecimento do coração espiritual, deixa de existir. E nós passamos a viver com um coração diferente. O coração alegre, um coração puro. Nosso coração pode ser um coração puro. O salmista diz assim: Deus, cria em mim um coração puro. Cria em mim. Eu quero ter esse coração. Eu preciso disso. É disso que eu tenho necessidade. Manter o coração puro. E o puro é como uma criança. Por isso Jesus diz, como as crianças, nós temos que ser como as crianças, porque elas são puras. Elas falam abertamente, elas vão expressar, se elas gostarem, elas vão dizer. Se não tem nada que impeça de falar. A criança vai falar, isso é pureza. E diz assim: cria em mim um coração puro. Eu quero ter esse coração puro. Um outro coração que nós precisamos ter é um coração quebrantado. Um coração quebrantado, moído. Um coração que já foi tratado. A palavra de Deus diz assim: um coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai desprezar. Deus jamais vai desprezar. Se eu me apresento diante dele com o coração quebrantado e contrito: Deus, se eu errei, eu quero mudar. Se eu tenho que fazer alguma coisa, eu quero fazer. O Senhor vai me mostrar. E o meu coração está acessível a isso. O meu coração não vai rejeitar. O meu coração vai caminhar dessa forma. Mas porque o coração não se regenera. Muitas coisas, nosso corpo se regenera, consegue superar, consegue até viver sem. Consegue até viver sem. Tira uma parte de um órgão, né? O Carlos tirou o estômago, vive sem. Ele consegue viver sem. Tira o coração, vamos ver quem consegue viver sem o coração aqui. Ninguém. Nenhum de nós vai conseguir viver. Então muitas coisas vão crescer, o cabelo cresce, em alguns também, em alguns não cresce mais, mas a unha cresce, tantas coisas vão crescendo. O coração ele não cresce, ele não muda, ele não vai ter transformação. O que nós precisamos é um coração novo. O que nós precisamos pedir para Deus: Deus, eu quero ter um coração novo, um coração que me permita amar. Amar sem desconfiar, sem nenhuma rejeição, sem nenhuma restrição. É tão ruim quando algumas pessoas que se conhecem há tanto tempo, não, eu já tenho rejeição com essa pessoa, não consigo mais conviver. Não é bom isso, não é bom. Deus faz um coração novo, um coração totalmente novo, um coração puro diante dele. Davi, ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Segundo o coração de Deus. O coração dele era igual de Deus. Se dizia isso sobre ele. Amados, que coisa tremenda de dizer de alguém. Teu coração é segundo o coração de Deus. E eu vejo que é isso que nós devemos buscar. E Davi, ele cuidava do seu coração fazendo o quê? Não só usando a armadura. Aliás, quando ele foi usar contra Davi, ele falou assim: eu não posso, essa armadura é muito grande para mim. E foi de peito aberto. Como que ele guardava o coração dele? Fazendo confissões de pecado. Se tinha algum pecado, ele fazia: eu quero confessar isso, eu não quero ficar. Fazendo um autoexame, assim como o médico, né? Uma pessoa pode fazer seu autoexame. Ele fazia um autoexame, ele olhava para dentro dele e dizia assim: o que tem de errado aqui?
fazendo amizades, tendo cânticos de adoração a Deus, louvando a Deus. Ele ia na presença de Deus: eu vim para te adorar, Deus. Eu vim para te adorar. Eu vim para expressar a minha gratidão. Era assim que ele mantinha o coração dele segundo o coração de Deus. O coração não é simplesmente um músculo que tem que bater lá 70, não sei quantas vezes por minuto, mas é algo muito mais forte, principalmente quando olhamos o nosso coração espiritual. Nós precisamos valorizar esse coração espiritual nas tomadas de decisões, colocando o amor em prática, escolhendo aquilo que eu tenho que fazer. Em todas essas situações, o nosso coração vai transparecer a nossa vida. O nosso coração vai refletir como está a nossa vida. Se você está bem, teu coração está bem, você vai estar bem e as pessoas vão olhar: você está com uma cara boa, eu estou gostando de ver, teu jeito está legal, mudou a expressão, mudou o jeito de falar, o jeito de olhar mudou. E é quando a gente tem isso por dentro, é tendo o nosso coração puro, manter o nosso coração puro sempre. O salmista, ele dá um segredo, e está lá no Salmo 101, no versículo 2, diz assim: portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Quando virás a mim? Andarei em minha casa com coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Olha o que Davi está falando sobre as pessoas, como é que ele olhava cada um. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Ele ia fazendo um desenho de como ele queria os guerreiros valentes dele. Os valentes dele, ele falou assim: tem que ter essas características. O nosso grupo familiar antigo chamava os valentes de Davi. E a gente via essas características muito forte. E hoje tem vários desses valentes aqui. E nós sabemos que são essas características que Deus mantém. Deus mantém. E Deus procura essas pessoas que tenham, que sejam os fiéis da terra, que andem num caminho reto, sem nunca se desviar. Os fiéis, a fidelidade característica que Davi olhava muito diante das pessoas. E nós podemos fazer alguns exercícios para manter o nosso coração assim. Assim como nós fazemos o exercício para afetar o nosso coração físico, existem exercícios que nós podemos fazer para o nosso coração espiritual. Examinar a nós mesmos, talvez seja o primeiro exercício. Olhar para dentro de nós. Era o que o salmista dizia: vê se tem alguma coisa. Senhor, sonda o meu coração. Olhar para dentro de nós. E confessar os pecados quando precisam ser confessados. Nos afastar dos pecados, de todos eles. Orar. A oração, amados, é coisa tremenda e precisamos orar. Precisamos orar, buscar em Deus. Alegrar na palavra de Deus. Eu me alegro aonde? Na palavra de Deus. E eu ouço a palavra e isso alegra o meu coração. Escolher bons amigos, saber que nós temos amigos e podemos conviver, e essa amizade sempre é algo sadio e faz bem para o nosso coração. Dar graças a Deus, dar testemunhos daquilo que Deus tem feito e louvar a Deus continuamente. São exercícios que manterão o nosso coração sempre alinhado com o coração de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos cuidar do coração. Cuidar do nosso coração. E Jesus, quando está falando ali no Sermão do Monte, ele dá as características dos bem-aventurados, dos felizes. Quem são os felizes? As pessoas felizes são essas que fazem tal coisa. E quando ele vai dizer sobre os puros de coração, diz assim: os puros de coração, esses verão a Deus. Felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. Amados, ter um coração puro, ter um coração saudável, não é simplesmente por uma questão de mostrar para os outros, é porque tem uma recompensa tremenda, tem uma recompensa maravilhosa. Nós veremos a Deus, nós contemplaremos a Deus o tempo todo. Por isso eu mantenho o meu coração puro. Por isso eu quis colocar também essa pergunta: como está
o seu coração? Será que tem surgido alguns sinais de que talvez o coração esteja endurecendo, algumas coisas já não me afetam mais? Eu já olho algumas coisas e falo assim, não, isso aí não dói em mim, isso não me incomoda mais. Uma vez eu estava pregando sobre Naamã, e ele com a lepra, e a lepra é uma doença que a pessoa não sente mais. Ela põe o braço no fogo e não sente dor. Eu falei assim, mas você está em cima do fogo, está queimando o teu braço. Ele não sente. E muitas vezes a gente não sente mais dor. A gente faz algumas coisas e aquilo não dói mais. Nós precisamos manter o nosso coração puro para que a gente possa viver com inteireza tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Manter o coração puro quer dizer que eu vou conviver, o meu coração vai ser igual ao coração de Deus. Eu vou ver os dias que eu tenho aqui pela frente, porque na verdade nós temos a eternidade diante de nós. Mas os dias que nós vivemos aqui, onde nós vamos viver com pessoas, nós não vamos nos magoar, nós não vamos nos ressentir, nós vamos ter relacionamento bem com todos. É isso que Deus quer. É isso que Deus tem planejado para a minha vida, para a sua vida. Como está o seu coração? Como está o seu coração hoje? O que você tem permitido entrar ali? Eu creio que essa fica uma pergunta para fazermos para nós mesmos diante de Deus. E podermos deixar que Ele venha. E se for o caso, muda esse coração. Está tão duro, já virou um coração de pedra. Eu não quero mais esse coração, eu quero mudar o meu coração. E por isso que eu falei que eu gostei muito da logo quando fizemos, né, com esse coração. Eu falei assim, isso expressa muito aquilo que nós devemos cuidar, aquilo que nós devemos ter atentamente, que o meu coração seja igual ao coração de Deus. Amém? Eu quero fazer um convite também. Eu não conheço todas as pessoas que estão aqui, mas nós mencionamos um texto de Romanos que diz que é com o coração que eu creio, mas é com a minha boca que eu confesso que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eu quero fazer um convite a você nessa hora, você que ainda não fez essa oração, chamando e convidando Jesus para ser o Senhor, o único Senhor, o único Salvador da sua vida. Quando fazemos isso, nós estamos falando exatamente o que a Bíblia está nos dizendo. Com o meu coração eu creio. Eu estou expressando no meu coração. Essa é a primeira atitude. O meu coração se prostra, se revela diante de Deus e Deus Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Ele sabe de todas as coisas. E nessa hora, se você deseja fazer essa oração, dizendo assim, Senhor, eu quero abrir o meu coração, para que o Senhor venha fazer uma habitação aqui. Pai Celestial, eis aqui um povo que te ama, um povo que te adora. Pai, nós sabemos que muitas vezes o nosso coração é enganoso, muitas vezes o nosso coração se endurece diante do Senhor. Mas nós queremos nos abrir neste momento para que o Senhor venha transformar, mudar aquilo que precisa ser mudado. Deus, todo sentimento, toda emoção que tem entrado nas nossas vidas, que de alguma forma permitimos que viesse a trazer algum estrago, que viesse a trazer alguma dor, alguma lembrança. Deus, nós queremos lançar fora agora. Queremos declarar um coração novo, um coração rendido ao Senhor. Deus, toda a dureza do nosso coração, nós pedimos que o Senhor esteja tirando. Pai, nós não queremos ter um coração de pedra, mas um coração de carne. Um coração que o Senhor pode trabalhar, que o Senhor pode moldar. Deus, e tudo aquilo que nos afastou de Ti, nós pedimos perdão, porque sabemos que o perdão, ele restaura tantas coisas. E assim como o Senhor Jesus disse, nós repetimos a mesma palavra de Jesus, dizendo, os teus pecados estão perdoados, não existe mais. A tua palavra diz, não existe mais acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nós estamos em Cristo. Sabemos que não existe acusação nenhuma, podemos seguir,
com coração alegre, com coração daqueles que creem, daqueles que louvam, que adoram ao Senhor. Deus, muito obrigado. Eu quero declarar sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, tempos de alegria, tempos de paz, tempo de vitória. Obrigado, Deus, pela conquista que o Senhor fez, tudo aquilo que o Senhor concedeu para as nossas vidas. Somos gratos. Espírito Santo, pedimos que o Senhor esteja revelando a cada um, mostrando o caminho, trazendo a mudança. Somos gratos por isso, Senhor. Pai, eu quero declarar sobre a vida de cada um uma semana abençoada, na presença do Senhor. Uma semana onde o Senhor fará grandes coisas, porque o Senhor é grande. E tudo que o Senhor faz é bom. Pai, muito obrigado. Declaramos isso sobre a vida de cada pessoa aqui representada, de cada família, Deus. Declaramos o Teu favor, a Tua graça. Pai, somos gratos, expressamos a nossa gratidão ao Senhor. Em nome de Cristo Jesus. Amém.